down at the cross where I am found. All I have I give to you, oh God. Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours. Aleluia! Boa noite a todos, amados irmãos e irmãs, presentes aqui na sede da Comunidade Cristã de Lajeado, também os amados que nos acompanham na live, ao vivo, Facebook. Estamos juntos, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, todos bem-vindos. Essa noite fria aqui em Lajeado, noite fria, mas que o nosso coração esteja muito aquecido com a presença de Deus, do Espírito Santo. Saudamos a todos, alguns ainda chegando, todos bem-vindos. Você na sua casa também esteja conosco. Vamos louvar o nosso Deus, agradecer ao Senhor, dizer obrigado, Senhor, que podemos estar na Tua presença. Obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, obrigado por todos os irmãos que estão reunidos, ó Senhor,
nas casas e aqui também. Deus, te agradecemos pela tua força, pelo teu vigor, pelo teu auxílio. Obrigado pelas crianças também, Pai, pelos idosos. Guarda cada um, Senhor. Senhor, que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida ousada na tua presença. Fala conosco, Deus. Queremos estar aqui nesse momento de culto, de louvor e de adoração a ti, Senhor. Também de ensino da tua palavra. Ministramos a ti, declaramos a tua presença. Sê tu conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Amém. Vamos louvar nosso Deus.
Eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Palmas. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem
rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nos clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, quão fraco eu sou, quão fraco eu sou, forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Suas vozes. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu quero mais do teu poder, eu quero mais do teu amor, Jesus. Eu quero mais do teu poder, eu quero mais do teu amor,
Senhor. Incomparável és, grandioso és, não há ninguém como tu. Incomparável és, grandioso és, não há ninguém como tu. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu busque mais do que estar e permanecer em tua presença. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu busque mais do que estar e permanecer em tua presença. Em tua presença, não há nada que queremos mais do que estar em tua presença. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais do teu amor, Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais do teu amor, Senhor. Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que necessitamos, Jesus. Precisamos da tua presença nos nossos corações, no nosso meio. Tu estás no meio de nós, através do teu Espírito. Precisamos da tua presença, da vida do teu Espírito em nós, agindo em nós e através de nós. Flua sobre nós nesta noite, Jesus. Flua entre nós. Aleluia, Jesus. Onde eu irei, Senhor?
onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eternas. Pra onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eternas. Pois tenho crido e conhecido, pois tenho crido e conhecido que tu onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eternas. Pra onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eternas, pois tu és
Sim, Deus, te louvamos, Tu és o Santo, 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 Santo é o Teu nome. Aleluia, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Continua falando conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, para a Tua glória. Aleluia. Vamos orar também, amados, pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, nós te pedimos, abençoa, Senhor, toda dádiva, ó Senhor, que gera ações de graças, que gera alegria, unção, força, ó Senhor, esses recursos também, Pai, na Tua casa, entregamos, abençoamos, Pai, como na igreja primitiva, os donativos eram trazidos aos pés dos apóstolos, ó Senhor, também aqui hoje seja esse recurso, dízimos e ofertas trazidos, Senhor, trazido à Tua presença em adoração, ó Senhor, em sinal de adoração, Senhor, e também de gratidão, Pai. A Bíblia diz que quem contribua com liberalidade, com alegria. Aquele que dá com alegria, aleluia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Sim, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Podemos trazer aqui, quem está em casa ali, vê a conta que é projetada também, você pode fazer a sua transferência. Deus abençoe. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor. Sim, Deus, continua nos falando nessa noite, Pai, a Tua palavra, Teu ensinamento para essa noite, para fortalecer as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, libera a Tua palavra, repreendemos toda obra maligna, expulsamos todos os demônios, vão embora em nome de Jesus. Pisamos a cabeça da serpente, porque já foi vencida na cruz, aleluia, na cruz de Cristo. Abençoamos também a casa dos amados, ali onde estão participando, aqueles que nos visitam nas lives também, Senhor, abençoa, Deus, que recebam nessa noite, e cada um aqui também, a Tua palavra em nome de Jesus, amém, amém, amados, podemos sentar, glória a Deus, aleluia. Estamos amanhã encerrando a nossa campanha de oração, 21 dias, 21 dias, né, de oração, junho orando. Muitos fizeram duplas e trios. Eu espero que você possa dar testemunho também nos pequenos grupos, ou mesmo aqui, enquanto depois, né, enquanto estamos juntos aí, como tem sido isso, como Deus te edificou, as orações respondidas. Estamos orando pela nação, pela cidade, por essa questão da batalha contra o coronavírus, né? E orando também pela igreja, para que a igreja tenha sabedoria, os dons, os ministérios e também o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Amém, amados? Então, terça-feira nós vamos ter a live de oração aqui, um encontro de oração, né? Alguns irmãos têm participado,
aberto, é aqui embaixo, pode vir mais, amados irmãos, né? Ficamos assim distantes, como aqui também, um pouco distantes uns dos outros, né? Então é possível receber mais pessoas aqui também para terça-feira, 19h30, a sala de oração, tá? E vamos ver aí como é que vai adiante as estratégias, né? Vamos permanecer orando em todo tempo no Espírito, orai sem cessar, amém, amados? Aleluia, que bênção, amém? Também a gravação do culto infantil está continuando, né? E vamos andando, amados. Nós precisamos ficar firmes e unidos neste período, né? Até tudo voltar ao normal. Sempre falo aqui, temos ainda espaço para mais, mesmo dentro dos 25% da possibilidade aqui do auditório, da sede aqui, né? Do salão. Pode vir mais pessoas ainda, né? Então, estamos tranquilos quanto a isso aí, estamos andando. Deus abençoe também as crianças, né? Os idosos e tal. E vamos já, domingo que vem já temos a ceia novamente, domingo que vem já é julho, né? O tempo vai passando, e vai passando rápido, né? Vamos estar orando também pelas crianças, para retorno às aulas. Muitos podem estar naquela expectativa e vamos lá, amados. Diz para o irmão, vamos lá, vamos em frente, né? Amém? Vamos nos animando aí, né? Quem trabalha em casa, quem trabalha na firma, no trabalho, na loja, onde for, na saúde. Continuar orando também pelas pessoas que trabalham em todas as áreas e também ali no combate ao coronavírus, a área da saúde também, médicos, enfermeiros e todos, né? Tantos que trabalham também aqui na nossa cidade, na região, no estado. Amém? Quantos creem na vitória do Senhor? Quantos creem na vitória da igreja? Aleluia! Deus é bom e vamos prevalecer e vamos vencer em nome de Jesus. Eu quero trazer um ensino hoje, Igreja o Corpo de Cristo, já vai estar até projetado aqui também. Essa aqui é a introdução, Igreja o Corpo de Cristo. Eu quero assim, amados, porque eu quero que todo membro do Corpo de Cristo esteja funcionando nesses dias aí. Aqueles que vêm aqui, aqueles que estão em casa, né? Se estiver em casa, ou pequeno grupo, que ninguém esqueça de ninguém, que os bebês, as crianças estejam também inseridos, que o irmão quem sabe tem um irmão aí um irmão que faz tempo que não tem um contato, aí tem que dar uma ligada para ele, né? O irmão, a irmã, e a gente não vê todo mundo, não é como no domingo aqui, todo mundo a gente se via aqui, claro, às vezes alguém faltava e tal, e um perguntando pelo outro, como é que tu tá e tal, né? Ninguém pode ficar de lado, e as necessidades, as demandas, as dificuldades, né? Como corpo de Cristo, e ninguém pode ficar de lado, e ninguém pode ficar sozinho, e também ninguém pode ficar parado, todo mundo tem que estar servindo, amém? A igreja é um corpo em movimento, não pode ser um corpo parado. Então, pode ter dificultado um pouco algumas coisas, mas por outro lado, nós podemos usar as mídias. Eu agradeço sempre parte técnica aí, né? O pessoal que tem auxiliado aí, tão importante, aperfeiçoado também, amém? Estamos aperfeiçoando aí, vendo novas situações também, aleluia. Então, amados, você pode servir no corpo de Cristo abundantemente, conforme seus dons, ministérios. É isso que eu quero trazer essa noite aí. Igreja, Corpo de Cristo. Em primeiro lugar, a unidade do corpo de Cristo, tá? A unidade, isso aqui. Às vezes vou dar uma olhada ali, ou vou dar um ok assim para o G. Estão conseguindo ler aqui? Tá bonzinho? Vamos lá então, a unidade do corpo de Cristo. Eu quero trazer 2 enfoques nessa noite. Primeiro, uma experiência para todos, para toda a igreja. Em segundo lugar, a diversidade do corpo de Cristo, os dons, ministérios e funções diferenciadas da igreja, né? Porque lá em Pedro diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Mas essa é a segunda parte, tá? A primeira parte aqui, eu quero ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Vamos estar bem atentos, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, então já estamos falando em unidade, né? Assim como o corpo é um.
porém tem muitos membros, cada um de nós é membro do corpo de Cristo, membros uns dos outros. E vamos pegar a figura do corpo humano, evidentemente. Jesus é a cabeça, nós somos os membros, né, uns dos outros. Entre os membros há articulações, juntas e ligamentos, que fazem os membros funcionar, né? Os membros têm funções diferenciadas, né? Órgãos internos, membros externos, funções diferenciadas. Mas diz aqui, assim como o corpo é um só corpo, uma só igreja. Quero trazer essa palavra assim, pensando bastante na gente, assim, congregação, comunidade, igreja, corpo de Cristo, claro, para todo o corpo de Cristo, mas também especialmente os aliançados aqui nessa comunhão, essa comunidade, essa comunhão, essa congregação, essa igreja local, vamos dizer assim, ou pelo menos parte da igreja local da cidade aqui, né? Pelo menos ainda bem que tem outras congregações e igrejas, ministérios, né? Claro, pensamos que Jesus tem uma igreja na cidade, sua igreja, e nós somos aqui parte então da igreja, mas somos assim uma comunidade aliançada uns com os outros, proximamente, numa mesma visão, num só propósito, numa mesma liderança, e a coisa vai encaixando e vai ficando muito dinâmica, e vai ficando muito gostoso, amados, de viver igreja, né? Eu creio que pode ser a nossa experiência, nós podemos passar dificuldades, provações, podemos passar sofrimentos até, às vezes, situações de disciplina, ou até, digamos assim, não falo em divisões, mas às vezes pensamentos diferentes e tal. Mas como é bom quando nós somos uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja comprometida uns com os outros. E é muito maravilhosa essa vivência de igreja, de fraternidade, de amizade, de unidade. Amém? Não é verdade? Quantos vão concordar? Faz assim, ó. Amém? É muito gostoso essa vida de comunhão, né? De estarmos juntos. Agora nós temos um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, né? Alguns se visitam, ficam um pouco longe um do outro, né? Tem que cuidar, as recomendações são para cuidar, né? Mas mesmo na frente de casa, fica um pouco longe e tal, mas certamente vocês têm conversado uns com os outros, ou por telefone, ou por WhatsApp e tal. Eu quero dizer, essa vivência da igreja, amados, e uma igreja que cresce, uma igreja que é fraterna, uma igreja que tem unidade, um só corpo, é uma experiência, uma família que o mundo não tem. O mundo pode ter sua sociedade, pode ter seus clubes. O mundo, quando eu falo mundo, as pessoas que não tiveram ido em encontro com Jesus, não têm o Espírito Santo, não têm o Espírito de Deus na sua vida. Pode ter família, pode ter clubes, associações, né? Diversões, lazer, mas a comunhão do Espírito Santo só tem os redimidos. É uma experiência diferente. É uma experiência diferente. Deus nos tem chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus, o conhecimento da cruz, da ressurreição, né? Então nós temos sido chamados para essa comunhão, e no domingo passado a gente falou sobre o conhecimento, a revelação do nosso chamamento, da nossa vocação, do nosso ministério, chamamento, vocação. Então é algo tão maravilhoso, tão expressivo, e é tão valioso e tão valoroso que a gente não pode em nenhum momento jogar fora, né? Por isso a Bíblia diz, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Nenhum momento nós devemos jogar fora e buscar em primeiro as coisas desse mundo, ao invés dessa comunhão santa, maravilhosa, porque ela é eterna. Amém, amados? A família de Deus é uma família eterna. Um só corpo tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, estou lendo aqui o versículo que está na tela, constituem um só corpo. Novamente, ó, tem a expressão de muitos membros, muitas funções, muitos dons e ministérios, constituem um só corpo. Nós estamos falando da unidade do corpo. Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só, faltou ali eu acho, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Aqui nós temos experiências, eu vou trazer aqui, experiências que todos, nessa unidade, todos têm e devem ter. Esse batismo para dentro do corpo de Cristo,
quando cremos e somos também batizados nas águas, né? Esse batismo para dentro do corpo de Cristo, efetuado pelo Espírito Santo, que vem morar no nosso coração. Amém? Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. O corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Aqui eu acho que não é tanto a ideia do revestimento de poder, ainda do batismo com o Espírito Santo, como revestimento de poder, né? Mas sim o batismo no corpo através do Espírito Santo, um batismo de unidade, um novo nascimento, e o batismo nas águas, nos colocando para dentro do corpo de Cristo. Não é maravilhoso isso? Todos têm que passar por essa experiência. Se tem alguém que às vezes que demora para ser batizado nas águas, né? Não deve demorar. Até nós tínhamos, faz tempo que a gente não faz um batismo, né? Não, podemos aí, tendo pessoas para batizar, vamos fazer, né? Vamos batizar. Amém? Vamos organizar em um só corpo, quer judeus, quer gregos, pessoas diferentes, judeus, gregos, escravos, livres, homens, mulheres, né? Jovens, adultos, idosos, e a todos nós foi dado agora sim mais uma experiência para todos batizados para dentro do corpo de Cristo pelo Espírito Santo, e a todos nós foi dado nos revestir do Espírito também, ou seja, beber do Espírito, essa experiência de beber da mesma água, a mesma água, até transbordar do Espírito. Amém, amados? A todos nós foi dado a experiência de nos encher do Espírito, beber até ficar cheio e transbordar. A todos nós foi dado essa experiência com o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, revestimento de poder, né? Beber, transbordar, estar cheio do Espírito, como o Senhor Jesus falou para aquela mulher, João capítulo 4, né, mulher samaritana: aquele que beber dessa água tornará a ter sede, água do poço, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água será uma fonte nele, nessa pessoa, jorrar para a vida eterna. E também Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. João capítulo 7, versos 37 e 38. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, né? E também, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beba da água da vida, do Espírito Santo. Eu estou um pouco misturando esses versículos, deixa eu dar uma olhada aqui, amados. Isso, obrigado, me faltou essa expressão. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Tantas vezes já citei isso, agora do seu interior fluirão rios de água viva. Essa experiência com o Espírito Santo foi dada, é para todos, amém? Por isso, vamos nos encher com o Espírito Santo. Isso também produz unidade. Vamos continuar aqui no novo slide. Um corpo é para ter força, dinamismo, não é verdade? O jovem se prepara para ter força. Um corpo dinâmico, dinamismo, né? Força, dinamismo, para trabalhar. Um corpo tem uma só cabeça que dá ordens. Aqui no caso o corpo de Cristo, a igreja, né? Jesus é a cabeça, aleluia. Jesus é a cabeça que nos dá as ordens. Um corpo tem muitos membros com funções diferentes: braço, perna, pescoço, dedos, né? Os órgãos internos também, com funções diferentes. Essas funções se complementam para um determinado fim. Nem todos têm a mesma função. Não esperemos que todos tenham a mesma função. Imagina se todo mundo fosse orelha, ou todo mundo ouvido, ou olfato, ou olho, né? Essas funções se complementam para um determinado fim. O importante, amados, que em todos os momentos cada um esteja exercendo mesmo muito bem o seu ministério, saiba o seu ministério no corpo de Cristo, mesmo nesse tempo de pandemia, saiba o seu ministério, os seus dons, e exerça, não fique sem exercitar os seus dons. Talvez alguns vão dizer: mas qual é o meu dom? Olha, tu precisa saber qual é o teu dom. Os irmãos vão te ajudar, quem sabe ele vai dizer: esse tem aquele dom, né? E o Novo Testamento tem uma lista de dezenas de dons, ok?
essas funções se complementam para um determinado fim. Se alguém não exercitar aquela função, né, o corpo não vai ser tão dinâmico, não vai ter tanta força, ok? Líder de célula, discipulador, evangelista, e também entram os trabalhos junto, né? Os trabalhos práticos, dom de serviço, crescimento, trabalho e multiplicação. O corpo visa o crescimento, o trabalho, as boas obras e a multiplicação, a reprodução de vidas, de discípulos. Quantos vão dizer amém? Amém, amados? Como é que tu está nisso aí? Não, ninguém deve ficar parado, não pode ser só um frequentador, só frequentador, só participante, além de participante, um ministro. Cada membro um ministro do corpo de Cristo. Não importa se tem 20 anos de fé ou se tem 3 meses de convertido, todo mundo tem que entrar na obra do ministério, como fala lá em Efésios capítulo 4, todo mundo tem que estar na obra do ministério para o crescimento do corpo de Cristo. Amém, amados? Unidade do corpo, vamos adiante. Um corpo tem juntas e ligamentos. Vocês conhecem essa linguagem, né? Juntas e ligamentos. Articulações. Vamos ler aqui Efésios 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, veja bem aqui, amados, bem ajustado e consolidado. A igreja bem ajustada e consolidada. Mas que consolidada, mas que experiência, amados. Quando nós temos uma igreja que ficou desenferrujada por causa do óleo do Espírito, uma igreja que se colocou em movimento e começou a crescer, abençoar vidas, visitar pessoas, impor as mãos agora talvez, né? Alguém não vai impor as mãos, mas põe meio de longe assim. O Senhor vai te guiar aí em cada situação, né? Mas algum donativo, uma necessidade, mas que oportunidade, e também para servir as pessoas de fora da igreja, né? E entre os irmãos, que oportunidade, procurar as oportunidades para ser um corpo, veja bem, bem ajustado e consolidado, fortalecido, amadurecido. Eu creio que esse corpo ele está em constante crescimento, eu creio mesmo. Também em número, constante crescimento, né? Em número e em maturidade. Pelo auxílio de todas as juntas. Como é que é um motor? Um motor, vamos trazer a figura para um motor. Quando ele está bem ajustadinho, fez uma revisão lá e vai viajar, está bem ajustado, tu nota que ele rende melhor, ele gasta menos combustível, ele anda melhor, né? Ele tem um rendimento melhor, mais eficácia, mais efetividade. Essas palavras estão no Novo Testamento sobre o corpo de Cristo, com toda eficácia, com toda eficiência. Essa palavra também está no Novo Testamento sobre o corpo de Cristo. Eficiência, eficácia. Isso é muito bom quando, ou uma empresa, então um empreendimento, né? Ou aquele motor que está bem ajustadinho, então ele vai funcionar bem melhor do que quando falhar. Tem aquele motor que está falhando, tem que dar uma revisada então. Pelo auxílio de todas as juntas. Todas as juntas são as articulações, as juntas e ligamentos entre os membros do corpo. Né? Entre um músculo e outro, entre um osso e outro, tem essas juntas, articulações que faz funcionar um braço, os dedos, né? Que coisa maravilhosa, amados. Isso também no corpo de Cristo, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Então, quando tem uma célula, um é o anfitrião, outro é o líder de célula, o outro ajuda na adoração, o outro vai fazer a recepção dos novos, o outro vai organizar o evangelismo, né? Ou da semana, e todo mundo, cada membro ativado, cada membro motivado, cada irmão alegre, contente, cheio do Espírito para fazer a obra de Deus, amém? Aleluia! Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, o crescimento de si mesmo. Cada um fazendo a sua parte, efetua o seu próprio crescimento
para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4 também fala, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Já temos aqui 5 ministérios fundamentais. E aí diz, de liderança, da palavra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou a capacitação, o equipamento dos santos, o reto-ordenamento dos santos, colocar cada um no seu devido lugar. Os supervisores, então, percebendo os dons de cada um e para o reto-ordenamento, para o aperfeiçoamento dos santos, com vistas à edificação de todos. Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E assim o corpo de Cristo é edificado. Não esqueça essa palavra, para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do seu serviço. Se alguém vai dizer, mas qual é o meu serviço? O que eu estou fazendo? Já chega aí com o teu discipulador, teu líder, e diz, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, eu quero servir. Como eu posso ajudar? Né? Eu posso fazer um bolo, eu posso fazer um pão, eu posso ajudar em pequenas coisas. Aqui eu estou pregando aqui, os rapazes ali estão cuidando da... Tomara que a transmissão está beleza, fizeram um okzinho assim, aleluia, estão melhorando. Isso é serviço a Deus, e aqui os louvores, a parte técnica, né? Tantas coisas, as organizações de retiros, agora não estamos fazendo, mas as organizações de tantas coisas, a parte administrativa, a parte de serviço, a parte da oração, da intercessão, e alguém vai dizer, eu vou orar, eu vou interceder por um tempo, e assim tu cresce, assim nós crescemos. Eu vou cuidar de uma vida, vou discipular, vou mentorear uma vida, vou cuidar de uma criança, 2 ou 3, um pequeno grupo, e assim nós nos alegramos, nós crescemos, e cada um é muito contente quando serve dentro dos dons que Deus tem lhe dado, dom de serviço, dom o ministério de, por exemplo, realizar refeições num encontro nosso, como isso é precioso, e tantas outras coisas. Onde é que tu está te encaixando aí? Pergunta para o irmão, onde é que tu está te encaixando aí? Na palavra, no ministério, no ensino, tantas coisas. Podia ler todas as listas aqui, não é hoje que vamos fazer isso, né? Já citamos os ministérios fundamentais aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Ministérios de liderança, de palavra no corpo de Cristo. Vamos adiante, mais sobre juntas e ligamentos? Continua comigo aí? Não retendo a cabeça, vamos para Colossenses 2,19, não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, a cabeça é Cristo, né? Alguns estavam seguindo sentimentos ou apenas visões e seguindo coisas, estavam deixando de lado a cabeça que é Cristo, não retendo, a partir da qual todo o corpo, e de novo aqui, antes falou bem consolidado, agora diz aqui ajustado e consolidado, agora diz numa linguagem semelhante, um corpo suprido, bem alimentado e instruído com a palavra de Deus, treinamentos, suprido e bem vinculado, os vínculos, juntas e ligamentos bem vinculados, cada um sabe, no seu pequeno grupo, o seu discipulado, vínculos de amizade, de companheirismo, por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que vem de Deus, cresce, e ninguém fica fora desse dinamismo, ninguém fica fora dessa dinâmica, porque todos estão exercendo seu ministério, estão crescendo, amém, amados? E a igreja então pode ser como uma escola, eu acho que isso pode ser também, posteriormente, um outro ensino ainda. Hoje estamos vendo a igreja como o corpo de Cristo, creio também podemos ver a igreja como uma escola de treinamento, amém? Deixemos para outra hora. Vejamos. Suprido e bem vinculado, bem ajustado e consolidado, justa cooperação de cada parte, próprio crescimento para a edificação de si mesmo, edificação do corpo. Ele mesmo se edifica, o corpo edifica o corpo. Jesus é a cabeça, tem os ministérios, as funções, e é um corpo, um organismo, né? Edifica o próprio corpo, amém? Na célula, e os pequenos grupos são tão importantes nisso. As juntas de discipulado, companheirismo são tão importantes nisso aí, amados,
muito importante, para que não seja só a multidão, né? Hoje a multidão, aqui temos algumas dezenas, aqui a multidão mesmo está meio espalhada aí na cidade, né? E não vamos perder ninguém de vista, vamos em frente, cuidando uns dos outros. Juntas e ligamentos, continuando. O que são juntas e ligamentos? Já que a Bíblia fala essa expressão no corpo de Cristo, entre os membros são, penso assim, algumas palavras, relacionamentos. Usa-se tanto essa palavra hoje, relacionamentos, né? Relacionamentos, muito se usa mesmo, né? Relacionamentos na igreja, comunhão, são serviços que realizamos uns aos outros, são mutualidades. A Bíblia tem muitas mutualidades, mais de 30 mutualidades no Novo Testamento, é um ensino muito importante também. Por exemplo, sirvamos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Mutualidades, uns aos outros. Orai uns pelos outros. Perdoai-vos mutuamente. Aconselhai-vos mutuamente. Amai-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros, ou chamem atenção quando necessário uns aos outros. E assim tem muitos uns aos outros, né? Orai uns pelos outros. Tem tantas mutualidades. Abençoai, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. E assim por diante, amados, essas mutualidades. Eu creio que a gente pode dar uma apertada um pouco mais assim. Acordos, combinações. Pode ser uma junta e ligamento também, um acordo, uma combinação, uma aliança, um compromisso mútuo. Olha, nós vamos ter um compromisso de evangelizar juntos toda semana. Nós vamos fazer uma dupla de evangelismo toda semana, por um ano. Que acordo bem bom, né? Que junta, que ligamento que produz o crescimento entre os irmãos. Um acordo de discipulado, de mentoria de discipulado. Alguém um pouco mais experimentado vai mentorear, discipular, cuidar de uma vida com menos experiência. Tantos acordos, compromissos, né? Eu vou prestar contas quando eu não vier na célula, eu vou dar uma ligada lá e vou falar por que eu não vim, por que eu não apareci. Isso é muito bom, prestação de contas, compromisso, prestação de contas. Como é bom, como nós nos sentimos seguros, quando realmente somos transparentes uns com os outros e comunicamos. Nos comunicamos e falamos, né? Se daqui a pouco, numa reunião, um encontro, alguma coisa, a pessoa não vem 2, 3 semanas e daí, ou como é melhor quando já há uma comunicação, olha, não deu para ir, né? O líder se sente tão mais fortalecido, quando ele tem um feedback também, diga feedback, né? Um feedback assim, também os discípulos também comunicam e ligam, ou pedem alguma coisa, sugestão, ou algum auxílio, né? E quando no discipulado é uma mutualidade, uma junta que funciona tão bem que há uma liga mesmo, né, amados? Amém? Uma amizade também vai se formando, uma amizade, muito alegre, uma amizade muito alegre e fortalecedora. Prestação de contas, vivências de discipulado, mentoria e companheirismo. Quantos estão entendendo? Alianças, a célula, programa, vamos fazer estou falando coisas agora, estou falando coisas que muitas dessas coisas talvez não fazemos plenamente agora, mas de certo sentido sim, porque as células podem ser nos aplicativos, né? Nas lives, aplicativos, então funciona também o compromisso, como é importante. Muito mais ainda nesse tempo, nós precisamos ser comprometidos com a visão uns com os outros. Hoje em dia nós você pode receber muita informação na internet, muita coisa, mas uma coisa, tu sabes, uma coisa eu vou te dizer, uma comunidade, uma congregação, como ela precisa ter, para ser realmente uma comunidade, uma congregação, uma igreja local, como ela precisa ter o comprometimento com a visão, o comprometimento com a sua liderança, o comprometimento uns com os outros. Aquilo funciona e cresce, e alegra e vai adiante, e se expande, e pode plantar novas igrejas, e pode começar novas células, e pode começar novos trabalhos,
porque confiamos uns nos outros e confiamos que Deus está nos guiando e nos fortalecendo, nos levando adiante, e que há um chamado, que há uma vocação e que há um propósito divino. Glória a Deus. A base da nossa unidade, amados. A base da nossa unidade. Vamos ver. Nós temos aqui um texto que se reporta ao Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, 1 a 4. A base da nossa unidade. Um só corpo, já vimos. 1 Coríntios 12, 13. Um só Espírito, Espírito Santo, batizados em um só corpo, em um só Espírito. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Duas experiências maravilhosas, já citei, né? Para todos. E esse versículo agora. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos. E todos passaram pelo mar. Todos estiveram sob... Então, novamente, experiências com base no Antigo Testamento para todos. É importante que todos, numa comunhão, numa comunidade, na igreja do Senhor, tenham esse entendimento e tenham essa experiência. Todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados. Foram batizados em Moisés, ligados a Moisés. Era o líder de todos. Tanto na nuvem como no mar. Olha só, todos eles comeram o mesmo alimento espiritual. Pode ser a palavra de Deus, né, irmãos? Comer o mesmo alimento espiritual. Você vê que todos precisamos comer do mesmo alimento espiritual, receber a mesma palavra, a mesma pregação, né, o mesmo ensino. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, o ensino dos apóstolos, né? Porque ainda bebiam a mesma bebida também, da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, e daquela pedra saía água, que pode simbolizar o Espírito Santo, e todos bebiam. A mesma experiência, novo slide, a mesma experiência, olha aí, todos sob a nuvem, presença de Deus, sob a direção, todos sob a nuvem, pode ser mesmo, todos debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo, porque a nuvem levantava e o povo andava, depois a nuvem parava. A nuvem pode mesmo significar a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, todos tendo aquela experiência, a nuvem de Deus, assim como quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, o Pai falou, Deus falou, esse é meu Filho amado em quem me compraz, e eles foram envolvidos por uma nuvem, a presença de Deus. Quantos querem estar sob a nuvem? Sob a presença de Deus, sob a direção de Deus? Todos. Pensou alguém ficar fora da nuvem? A nuvem está ali, a nuvem de glória, a nuvem da manifestação de Deus, e alguém vai tá fora da nuvem, vem para baixo da nuvem, vem buscar, receber aquela chuva de Deus, amém? Quantos vão dizer amém? Amém, amados? Todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar, ninguém ficou lá no Egito, ninguém ficou no meio do mar, só os egípcios pereceram. Esse passar pelo mar, todos, uma experiência sobrenatural da passagem pelo mar, que como muro as águas ficaram dos dois lados e passaram a pé enxuto, todo Israel. Pode sim significar aqui o batismo, né, amados? Uma experiência semelhante ao batismo no começo da vida cristã. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, a palavra de Deus. Todos comeram o mesmo manjar, o mesmo maná, as codornizes, o mesmo alimento espiritual. Durante 40 anos no deserto, eles comeram. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu já citei aqui que toda a igreja primitiva, em Atos, permaneciam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, nas orações, né, na comunhão, eles tinham aquela experiência comum a todos. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Então, a doutrina dos apóstolos. A mesma bebida da pedra que é Cristo saiu
Da pedra que é Cristo, saiu água, batismo e enchimento do Espírito Santo, unção e transbordamento do Espírito de Deus, essa mesma bebida. E a todos foi dado beber do Espírito Santo, já falamos, né? Todos juntos, mais um slide, crescendo na unidade. Todos juntos. A letra está menorzinha aqui. Lá atrás talvez está um pouco difícil de ler. Raul está lendo lá, Raul? Olha aí, tá bom? Que bom. Todos juntos crescendo na unidade. Veja só, a igreja é um organismo. Participar na igreja do Senhor precisa ser uma experiência fantástica e maravilhosa. Nós não devemos reclamar da igreja, né? Nós podemos passar situações de dificuldade difíceis até na convivência em família, às vezes, alguma coisa aqui, alguma coisa, como as famílias, né? Mas a igreja, amados, é um organismo espiritual. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo do Novo Testamento, é o povo, é a casa de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita aqui na face da terra, é a agência do reino de Deus. Então, a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus. E nós todos nessa unidade, amados, veja só, a mesma liderança, todos foram no Antigo Testamento batizados com Moisés, a mesma liderança da igreja, congregação, todos debaixo da mesma liderança. E o que é liderança aqui, amados? Debaixo da mesma influência. Liderança é influência, influenciar pessoas, é ensinar pessoas, como Jesus ensinou os 12. Influenciar, ensinar, é trazer modelo, ser modelo, como Pedro diz para os pastores, os presbíteros: pastoreiem o povo de Deus, sendo não por ganância, por sorte da ganância, mas como modelos do rebanho, pessoas a serem seguidas, e também autoridade. Liderança também vai exercer a autoridade. Então aqui existe submissão à autoridade, influência, ensino. Por isso os pastores na igreja, os mestres, precisa ter mestres, pastores, né? Ensino, influência, ensino, liderança, modelo e autoridade. Sabe que essa palavra liderança é uma palavra inglesa que, assim, no grego mesmo, no Novo Testamento, não tem tanto essa palavra liderança, né? O líder. Ali, quando fala em hebreu, sujeitar, esse texto que nós vamos ler aqui, ó, obedeçam aos seus líderes. Essa minha Bíblia aqui que eu peguei agora, há pouco tempo, que é a Nova Almeida atualizada, aqui fala líder, traduziram líder, mas a anterior, a Revista Atualizada, diz guias, né? Guias, o que lembra um guia? Alguém que traz a direção, os pastores, né? Um profeta, um guia. Foi bom aqui também, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, sujeitos a eles, por causa da sua autoridade, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Os pastores, os guias, os líderes zelam pelas almas, de certa forma também os líderes de célula, né? Também líderes de pequenos grupos ou supervisores de célula, né? Zelam pela alma de vocês. E o presbitério, né? Pastor, líder, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria, não gemendo. Todo mundo deve colaborar para os pastores fazer isso com alegria, não gemendo, quando obedece e se submete aos líderes. Do contrário, isso não trará nenhum proveito para vocês. Não traz nenhum proveito um pastor carrancudo, um pastor que está bravo, um pastor que está ranzinza, porque não está fazendo o ministério com alegria, está fazendo o ministério meio que sem vontade, obrigado, ou está se queixando das ovelhas. A Bíblia diz aqui, isso não traz nenhum proveito. Então, amados, presbíteros, irmãos, vamos ter grande alegria, amados, vamos ter grande alegria uns com os outros, amém? Grande alegria no ministério, vislumbrar aquela igreja até se tornar, sendo já noiva do Cordeiro, adornada para o seu esposo, até aquele dia que é Cristo, para aquele dia das bodas do Cordeiro, de se encontrar com Jesus, amém? Então nós temos aqui, todos juntos crescendo na unidade, a mesma liderança,
Hã? A mesma visão que leva a ação coordenada, uma só visão, visão mais visão. Tem um ditado que diz assim, a visão mais visão, o resultado é divisão. Então, pode haver visões, ministérios, visões que se encaixam dentro de uma visão maior, né? Visões complementares que se encaixam dentro, ou chamados complementares, se encaixam dentro de uma visão que Deus deu para alguém, né? Uma visão maior, então. A mesma visão que leva a ação coordenada. Vocês concordam, amados? Uma só visão, uma só liderança, o mesmo discurso. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Vamos dar uma lida aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. Todos estejam de acordo naquilo que falam, ou seja, o mesmo discurso, a mesma palavra. Que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Olha só, unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito e no mesmo discurso, mesma maneira de falar. Amém? Glória a Deus. Mesmo propósito, já vimos, mesmo pensamento, né? Estamos lendo o mesmo versículo. A mesma fé, uma só fé, fala em Efésios capítulo 4, verso 5. Corpo de Cristo comprometido, uma só fé, fidelidade, uma só fé, um só acordo. Fé pode também, de certa maneira, ser um conjunto de coisas que a gente crê de forma semelhante, né? Doutrinas, ensinamentos, teologia, certo? A mesma fé, o mesmo amor e o mesmo modo de pensar, alma e mente. Filipenses capítulo 2, verso 2, vamos dar uma lida? Também falando sobre unidade, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, novamente essa expressão, tendo o mesmo amor. Alguém poderia dizer o mesmo sentimento, mas aqui fala o mesmo amor. Sendo unidos de alma envolve alma envolve pensamento, raciocínio, sentimentos e emoções e vontade, né? Mesma alma e mente, mesma mente. Amém, amados? Então, olha como é assim, digamos, Paulo ele é exigente nessa questão da unidade, né? De termos esse mesmo modo de pensar, como é importante isso, a mesma visão, o mesmo propósito. Amém, amados? Terminamos a primeira parte, tá? A segunda vai ser mais curtinha, mas dá uma respirada aí, eu vou dar uma respirada aqui. Terminou a primeira parte da... Vamos dar uma levantadinha? Pode ficar de pé um pouquinho aí. Cansou um pouco ou não? Não, né? Não deu nem... que deu meia hora? Eu vou tomar uma aguinha, não sei se tu tem uma aguinha aí. Pode tomar uma aguinha também. Aleluia. Glória a Deus. Espicha as pernas. Fazer exercício? Não, deixar para outra, né? Vamos adiante então, amados. Segunda parte aqui. Primeira parte nós vimos sobre a unidade, um só corpo. Segunda parte, muitos membros, distintas funções. Vamos ver um versículo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 14. Que horas nós temos aí? 8h18 já. Uau, cara, falei mais de meia hora então. Mas vamos até as 8h30, eu creio aí.
Vamos ver se não passamos das 8h30. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Diga muitos. Tem muitos membros. É um só corpo, mas tem muitos membros. Então, muitos membros nós temos muitas funções, muitos dons, ou diversas funções, diversos dons, carismas e diversos ministérios. Funções, carismas, dons e ministérios. Não estou pensando tanto assim, quando falo em dons, naquelas manifestações do Espírito. Aquelas manifestações Deus pode dar para qualquer um, acabam sendo também dons espirituais, a discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Mas tem outras listas de dons mais funcionais, tipo em Romanos capítulo 12, né? Quem exerce o ensino com dedicação, a misericórdia, né? Com alegria, a profecia, ok? Contribuição com liberalidade, né? Tem vários dons nesse sentido aí, a exortação, ok? Interessante que profecia está em todas as listas, a profecia, profetizar, trazer a mensagem de Deus que anima, que edifica, que consola, que encoraja e que fortalece. Esses dons todos, eles vão se interligando e o corpo vai crescendo. Olha só, amados, eu não posso entrar hoje assim, pormenorizado em cada ministério, em cada dom, em cada função, né? Estamos vendo que isto enriquece e fortalece o corpo de Cristo, diversas funções, diversos dons e diversos ministérios. E aqui eu queria trazer, você precisa saber em que área deve atuar, em que dom. Nós precisamos saber isso aí. Amém? Diferentes dons, ministérios e funções. Vamos adiante. Aí. Vamos pegar um texto em Romanos. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha aí. Muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Diferentes dons, aleluia, isso enriquece o corpo de Cristo. Muitos dons, diferentes carismas e funções, complementares. Quantos estão entendendo? Quantos vão dizer, eu preciso trabalhar dentro dos dons que Deus me deu? Diferentes dons e ministérios, vamos adiante, funções. Olha só esse texto aqui, 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Olha só, antes desse versículo diz assim, sejam hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade também pode ser um dom, sejam hospitaleiros, é um serviço. Mas aqui sobre os dons, continua, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E sabe, quando tu trabalha dentro do teu dom, tu tem uma grande alegria, porque é um dom que Deus te deu. Tem uma alegria muito grande. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E sabe, aqui nós vamos ver assim duas categorias de dons, bem básico assim, duas categorias. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Dispenseiros, diz na outra tradução. Encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, então, nós estamos vendo aqui grupos de dons com a fala. Como é importante o que a gente fala. Quantos dons tem a ver com o que fala? Por exemplo, ensinar, profetizar, falar em línguas, interpretar, né? Cantar. Ok? Muitos dons têm a ver com a fala, né? Se alguém fala, essa pessoa deve ensinar, deve falar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os oráculos, os ensinamentos de Deus. Não vai falar heresia, porque daí está fora, né? Começa a ir fora daquilo que Deus quer. E vejam outro grupamento de dons. Se alguém serve, diga serve, serviço, diaconia. Se alguém serve, tem a ver muito com o próprio trabalho mesmo, né? Talvez não tanto com a fala, com o falar, mas se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá para servir.
Ministério é um dom, serviço é um dom também, né? Na força que Deus lhe dá, não vai te vangloriar com a tua própria força, não, reconheça, é o Senhor que me deu esse dom, eu vou ministrar esse dom, vou abençoar o corpo de Cristo, abençoar os irmãos, né? Na força que Deus lhe dá, segundo a força do Senhor, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, seja aquele que fala, seja aquele que serve, Deus seja glorificado, tudo para a glória de Deus, um serviço para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Texto claro e simples, né? 1 Pedro, que às vezes a gente não lembra esse texto sobre os dons espirituais. Captaram? Amém? Aquele que serve, faça na força que Deus supre, e aquele que fala, fale de acordo, responsavelmente, de acordo com os oráculos, o ensinamento, a palavra de Deus. Duas coisas que não devem ocorrer, nós já estamos indo para o fim agora, mas duas coisas muito importantes com base em 1 Coríntios 12, 15 a 26. Não dê lugar ao espírito de rejeição no corpo de Cristo. Diz lá, naqueles versos ali, vou ler aqui para ficar mais didático aqui, vamos dar uma lida. 1 Coríntios 12, verso 15. Se o pé disser, tem muitos membros, né? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, não precisamos nos comparar uns aos outros, o pé não deve querer ser mão, então não deve ter espírito de rejeição, rejeitar a si mesmo, o seu próprio dom, seu próprio ministério, sua própria função, valorizá-la, porque o pé é tão importante como a mão, certamente, né? Alguém vai dizer, eu queria ser evangelista. Mas Deus te chamou para exercer misericórdia e ser um pastor, vamos dizer, né? E o pastor queria ser evangelista. Mas Deus deu graça para ele ser um pastor. Ele deve evangelizar sempre também. Nós temos que entender isso, amados. Mesmo um pastor deve evangelizar, aproveitar as oportunidades, né? Mas alguns vão ter a graça especial de ganhar almas para Cristo. E é um dom precioso. E outros vão ter graça especial para cuidar de um rebanho. Também é um dom precioso, amém? E alguns com mais talento talvez vão fazer essas duas partes, aí já pode indicar quase um dom de apóstolo, né? Se ele for um plantador de igrejas e supervisionar igrejas e cuidar de pastores, né? Bom, estou falando desses dons, mas tem também os dons mais de serviço e mais tantos dons, né, amados? Amém? Então não dê lugar ao espírito de rejeição no corpo de Cristo. Alguém pode querer, eu gostaria de cantar, ministrar louvor, mas ele tem habilidade na parte da administração. Socorro, dom de socorro, socorrer outros ministérios. Tem um grande ministério se levantando e vai ter que ter os bastidores, aqueles que têm a habilidade de socorrer e também de administrar aquele trabalho, né? E vão ajudar, e vão sentir tanta graça, vão sentir tanta aptidão, e tão grande galardão também por auxiliar outros ministérios. Amém, amados? Aos que não se valorizam, mas são valiosos. Os membros do corpo não se valorizam, mas são valiosos. Aos que gostariam de ser outra coisa, então esse espírito de rejeição não deve ter, nós devemos ter espírito de alegria. Se todos tivessem a mesma função, faltariam as outras funções. Às vezes tem igreja que é muito forte numa área, mas outras áreas pode ser meio capenga, né? Então, igrejas que têm muitas áreas de ministério vão ser igrejas provavelmente se tornam grandes igrejas e abençoam muitas vidas. Deus fez a todos e colocou os membros do corpo como Ele mesmo quis. Verso 18. Nós precisamos ler aqui, verso 16, olha só. 1 Coríntios 12. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele mesmo quis. Como Ele quis, Ele colocou no corpo. Deus que coloca, Deus que dá os dons, Deus que faz funcionar. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, primeira coisa que não deve ocorrer é uma rejeição própria, espírito de rejeição. E outra, segunda coisa que não deve ocorrer, no último slide agora, o que não deve ocorrer? Não dê vazão ao orgulho espiritual. Vamos dar uma lida aqui, verso 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. Ele se considera superior, orgulho espiritual. Os olhos vão dizer, nós não precisamos de ti. Será que às vezes no corpo de Cristo alguns vão dizer, não, isso aqui, desse aqui, isso aqui não. Não. Todos têm lugar. Amém? O corpo é dinâmico. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os mais fraquinhos, os mais debilitados. Eles, diz aqui, a gente vai dizer, vamos descartar, não. Eles são necessários. Amém? Necessários, olha só, amados. Porque eles também enriquecem o corpo de Cristo. Verso 23, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra, aos menos dignos. Às vezes os que menos aparecem, né? Não tão salientes, vamos sempre percebê-los. Deus tem uma palavra através deles, Deus tem um ministério através deles, e eles são importantes no corpo de Cristo. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Esses devemos honrar, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, às vezes não é necessário. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem. Não é para ter divisão, é para ter cooperação, e todos com alegria servindo a Deus, com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha só, cooperação, cuidado em favor uns dos outros. Olha que riqueza, amados, não divisão, mas cooperação de cada parte, cuidado mútuo e favor, graça uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Amém? Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Depois continua aqui, temos uma lista dos dons, né? Não vai ser agora que nós vamos entrar especificamente, citei alguma coisa assim. Vamos dar uma lida aqui então no nosso slide aqui. Os membros fracos são os mais necessários, a eles damos maior honra. Os membros nobres não têm necessidade disso, já lemos na palavra, para não haver divisão, mas cooperação e cuidado mútuo em favor uns dos outros. Essa é a igreja de Deus, amados. Encerramos com Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Amém? Amém, amados? Vamos viver isso aí? Como é que tu vai viver isso aí nessa semana? Não fica parado, não espera o tempo passar, né? Faz a tua parte enquanto o tempo passa. Não importa a situação ou a circunstância, não importa, né? E vamos fazer a nossa parte, deixemos sempre o Espírito Santo falar no nosso coração, de manhã até de noite. Não numa forçação de barra, mas em algo do Espírito de Deus. Fica na sintonia com o Espírito Santo, fica no conselho dos irmãos, fica nas mutualidades uns com os outros, fica pertinho uns dos outros, fica abençoando, fica orando, amém? Fica trazendo palavra de ânimo, sim, e fica servindo, abençoando de alguma maneira, né? Orando pelos enfermos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amados. Tão rico é o corpo de Cristo. Isso aqui pode ser uma palavra introdutória, assim, para a gente, daria para continuar muito aí sobre isso, né? E vamos andando em nome de Jesus. Acho que eu fiquei dentro da promessa 8:30 aí. Olha aí, vamos orar então. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Levanta a tua mão. Teu coração esteja aberto, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos viver essa palavra. Pai, abençoa a tua igreja, a comunidade aqui de Lajeado, os irmãos, esses irmãos aliançados uns com os outros. Abençoa os pequenos grupos, abençoa as células, o trabalho das células, como está sendo feito, os contatos, se há necessidade de distribuição de alimentos, de algum recurso, Pai,
Continua abençoando a construção aqui, que continua, Deus, as dádivas, os recursos. Pai, eu quero dizer nessa noite, Pai, a Tua igreja é maravilhosa. Quando ela está andando, ela está caminhando debaixo da nuvem de glória de Deus, da direção de Deus, quando os ministérios estão obedecendo a Ti, percebendo a Tua vontade, quando há uma liderança firme, Senhor, uma liderança sujeita a Ti, sujeitos uns aos outros, Pai. Diga muito obrigado. Quantos vão agradecer pela igreja, organismo vivo? Pode agradecer. Obrigado que eu pertenço à igreja do Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor me plantou na congregação. Obrigado, Senhor. Obrigado também pelos que são enviados para outros lugares. Nós queremos uma igreja missionária, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelas igrejas implantadas, Deus, pelo discipulado, pelo companheirismo, pelas juntas e ligamentos. Pai, dá-nos mais da Tua riqueza, não para a gente ficar parado, Senhor, mas para a gente servir e ministrar, que ninguém esteja entristecido, Pai, e ninguém se sinta rejeitado, e também não haja orgulho espiritual, mas que haja o dinamismo do Espírito, a Tua graça, Senhor. Receba o Espírito de Deus, ministra dons, libera dons. Enquanto nós ministramos aqui, eu creio, muitos ficaram lembrando de dons, ou de como servir ao Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Libera os dons e os talentos, Pai, para que sejamos muito fortes, um corpo forte, avivado, vivificado para realizar, para fazer a Tua obra e glorificar o Teu nome, Senhor. Teu nome seja exaltado e glorificado em o nome do Senhor Jesus. Quebramos toda obra maligna, declaramos os demônios expulsos, toda obra maligna contra nós é desfeita e nos dizemos liberados, Senhor. Profetizamos, declaramos liberados para Te servir com alegria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Essa semana aí nós vamos passar uma gravação que o Silmar mandou para nós. Então fica atento no Facebook, nos WhatsApp, vamos ver. O Silmar, eu tinha convidado ele para fazer uma live, mas ele achou melhor, não sei se ele já tinha gravado ou gravou, uma mensagem aqui, Igreja no Brasil, nós incluídos aqui. Então, você pode essa semana, é uma meia hora, ouvir essa mensagem, fica atento nas mídias aí que vai, na virada do mês aí vai sair, tá? Missionário Silmar, amém? Deus abençoe a todos, amados, em nome de Jesus.